Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 17, versículo de 1 a 10. Aleluia! No 12º ano de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, em Samaria, sobre Israel, e reinou 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, embora não como os reis de Israel, que tinham sido antes dele. Aleluia. Embora as atitudes de Oséias teve para com o Senhor, de uma maneira geral, tinham sido parecidas com os dos reis anteriores de Israel. Mesmo assim, ele não foi culpado de uma impiedade em especial. Em outras palavras, ele não constituiu nenhuma nova idolatria. Lamentavelmente, ele desprezou os ensinos dos profetas. Oséias, que tinha o seu mesmo nome que ele, Micaías, os quais dirigiram advertência a ele. E Salmaneser, rei dos assírios, subiu contra ele. E Oséias foi feito seu servo. E lhe pagava tributo. Aleluia. Entregava-lhe tributos. Oséias tinha sido posto num trono por Tiglat-Pileser. Quando este homem morreu, parece que Oséias se rebelou e tomou as suas independências, né? E Salmaneser, quando foi feito rei, veio contra Oséias e exigiu à força que Oséias assumisse a sua posição de tributário da Assíria. Mas o rei da Síria achou que Oséias estava conspirando contra ele, porque ele, Oséias, tinha enviado embaixadores a Assó, rei do Egito, né? E não pagava tributo ao rei da Síria, e a cada ano como antes. Não pagou o tributo. Por isso, o rei da Síria deteve e o aprisionou na casa de Cássere. De certo, Oséias, depois de um certo tempo, parou de pagar tributo ao rei da Síria e solicitou ao rei do Egito que viesse resgatá-lo, o seu plano, e não teve êxito. Aleluia, Jesus da glória. E o rei da Síria subiu a combater contra todos os países. Todos os países, né? E subiu contra Samaria e esteve sobre ela 3 anos. Agora o juízo começa as 10 tribos no reino do norte. Em última instância, seriam levadas para longe, para a Síria. O Egito não seria de ajuda alguma. O Egito, que tipifica o mundo, nunca pode proporcionar ajuda. No ano 9 de Oséias, tomou o rei da Síria Samaria e transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Alá, em Rabô, junto ao rei de Gozã, e nas cidades dos Medos, né? Porque aconteceu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, de sobre a mão do Faraó, rei do Egito, e temeram a deuses estranhos, e andaram nos estatutos
das nações que o Senhor tinha lançado diante dos filhos de Israel, e nos costumes do rei de Israel, fazendo o que era o que eles fizeram, né? Fazendo o que eles fizeram. E os filhos de Israel secretamente fizeram coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. E também edificaram para eles lugares altos em todas as suas cidades, desde as torres dos atalaias até as cidades fortes. E levaram estátuas e bosques para si em toda a colina alta, e deixou de toda árvore frondosa. Aleluia. Sempre assim. Continuamos fazendo o que não agrada aos olhos do Senhor, né? Quando nós levantamos altares. Aqui, desde o início, porque eu tô narrando pequenos textos da Bíblia, né? Que Deus assim pediu que eu fizesse. E desde o início da civilização, desde o início, quando começaram a escrever as escritas bíblicas, né? A gente nota que sempre Deus nos manda para um lugar, nós vamos para outro lugar. Nós não obedecemos, fazemos a nossa vontade. Eu vou fazer a minha vontade. E aí é quando Deus começa a nos quebrar. Porque quando você é um escolhido, quando você é separado, como eu estava conversando com o irmão, quando você é escolhido é uma coisa, mas quando você é separado para Deus, quando Deus te separa de tudo, vem as lutas, vem as pelejas, porque nós precisamos entender que nós estamos sob a jurisdição de Deus, não do homem. Se Deus te escolheu, te separou, creia somente nele. Não levante altares que Deus não mandou levantar. Aleluia, Jesus da glória. Porque se ele tem um propósito contigo, se você tem um chamado, se você é separado para Deus, espere nele. Faça a vontade dele. Faça tudo por ele. Que nosso galardão é lindo lá do céu. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe tua vida, tudo que tocar tuas mãos. E se faça resplandecer a luz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Que Deus venha abrir as comportas do céu para ti. Em nome de Jesus. Amém.